Kobe Bryant é dono de uma das maiores fanbases da NBA e muitos dos seus fãs o colocam no mais alto patamar das lendas. E não é pra menos, pois o cara fez muito pelo esporte da bola laranja, chegando a romper a bolha e até ganhou um Oscar, mostrando que foi uma lenda dentro e fora das quatro linhas. E o seu alter ego é sinônimo de resiliência e obsessão pela perfeição. Mas nem sempre foi assim, e quando o jovem, apesar de ter um sorriso carismático, se não fosse pelo aclamado diretor de Hollywood, Quentin Tarantino, ele provavelmente teria terminado a sua carreira sendo odiado por todos. Eu sei que hoje em dia é difícil imaginar o Kobe tendo um dado momento em sua carreira sendo odiado, mas isso não quer dizer que não seja verdade. E ele pode até ser o detentor do legado do Michael Jordan, mas as suas polêmicas dentro e fora das quadras o fizeram ser um jogador perseguido. Inclusive, a sua troca de camisa do número 8 para o número 24 foi uma estratégia de marketing para mudar a sua imagem perante a todos. Imagem essa que ficou perpetuada a tal ponto que quando falamos o seu nome, já vem na mente cenas como da vez que ele quebrou o dedo durante o jogo e, como se fosse nada demais, o colocou no lugar e retornou para a partida, pois o seu time estava perdendo, algo que seguramente 90% dos atletas nunca fariam após sofrer um tipo de lesão como essa. Mas pro Kobe a dor era o de menos, pois faltavam 2 minutos e naquele momento só a vitória era importante. E essa que é a essência do Mamba Mentality. Mentalidade essa criada pelo número 24, que usa a raiva, a frustração e a dor como combustível para seguir em frente, doa quem doer, em prol apenas do basquete e da sua vitória. Contudo, se hoje Kobe é idolatrado como um competidor nato e um exemplo a ser seguido, antigamente as coisas eram bem diferentes, e isso desde o seu primeiro dia na NBA. E as chances de um universitário ingressar na liga é baixíssima, e as chances de um garoto do ensino médio pular para a NBA é mais baixa ainda, onde tivemos apenas o LeBron James, Tracy McGrady, Dwight Howard e Kevin Garnett tendo sucesso de fato após fazerem isso. E é por isso que muitos achavam que o Kobe deveria ter chegado mais humilde na liga. Ainda mais porque de todos esses que eu citei, o Kobe foi a pique mais baixa do draft, sendo selecionado como a 15ª escolha do draft de 96 pelo Hornets, e que logo na sequência acabou sendo trocado para o Los Angeles Lakers. Fazendo uma pausa rapidinho aqui para avisar pra galera que fica perguntando onde eu compro essas camisas, inclusive meu boné, que é lá no site da Mitchwearness, onde inclusive tá com várias camisas em promoção, fora que são eles que possuem as jerseys mais lendárias da NBA, assim como outros produtos também, inclusive da NFL. E quem for inscrito aqui no canal, basta usar o cupom BASCADEVILA, que vai ganhar 10% de desconto em toda a loja. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo. E a hierarquia no basquete é algo muito sério, por isso que todos os anos os calouros sofrem trotes, e mesmo o filho do LeBron senta no chão se um veterano mandar. Então imagina um cara que sequer chegou na liga e querer já mudar a tradição do basquete, dizendo que só vai aceitar para um time e qualquer outro ele vai recusar. Ou seja, já começando a sua carreira manipulando toda a liga. E sim, o Kobe quebrou essa regra, decidindo junto com seu agente que somente o Lakers serviria como destino e que tinham acabado de obter o Shaquille O'Neal. E para conseguir isso, o ala armador se esforçou ao máximo no pré-jogo do draft de 96, dando um show tão incrível que o Jerry West afirmou que foi o melhor treino que ele já viu. Claro que não foi apenas por ter tido um excelente treino de exibição que ele conseguiu esse feito, mas também porque no ensino médio o Kobe já era uma estrela nacional, conseguindo 77 vitórias e apenas 13 derrotas em 3 anos, resultando em um título estadual em seu último ano no ensino médio. Mas como os californianos eram detentores da 24ª escolha, provavelmente não iriam conseguir selecioná-lo. Foi então que o GM do Lakers queimou seu filme com 40% das equipes da NBA, dizendo que o jovem só queria jogar se fosse pelo Lakers e não aceitaria nenhuma outra. E caso mesmo assim ele fosse selecionado, ele ia se mudar para a Itália e eventualmente assinar um contrato com o Lakers. E o Jerry West trabalhou nisso até conseguir que o Hornets o trocasse no ato do draft
pelo seu pivô. Apesar de tudo ter ocorrido como planejado, o camisa 8 irritou muita gente. Primeiro que ele influenciou no direito legítimo dos times selecionarem os seus atletas, fraudando a essência do draft. E segundo, mas não menos importante, é que novatos não fazem exigências, seja ele quem for. E tudo bem que ele só estava determinado a seguir o seu sonho, mas isso colocou um alvo de ódio nas costas do camisa 8. Ainda mais pelo fato que ele já recebia muita atenção no ensino médio, algo que era bem comum na época ver um adolescente ser perseguido por paparazzis. Então essa sua atitude criava a imagem que ele era um cara egocêntrico e que tinha um baita de um estrelismo. E não foi apenas a diretoria da NBA e de alguns times que passaram a não gostar dele, mas o Gary Payton revelou que os veteranos da NBA odiavam o Kobe Bryant, pois ele chegou muito arrogante na liga. E até o Kevin Garnett, que não é exemplo de bons modos, disse que ele foi o maior babaca que ele já conheceu. I told Jason Tatum this. I said, man, your favorite player was probably the biggest asshole I've ever met in my life. Mas o seu ex-treinador mostrou para a jovem estrela que para receber minutos dentro de quadra tinha que fazer por merecer. E isso ajudou o camisa 8 a baixar a bola no começo, mas não demorou muito para ele peitar o Shaquille O'Neal em um treino na temporada de 98-99 para decidir quem era o dono do time. E reza a lenda que o Shaq até deu um tapa na cara do Kobe. Após essa confusão e um clima horrível no vestiário, o Shaq pediu para que o camisa 8 fosse trocado pelo seu ex-companheiro de time, Penny Hardaway, já que quando o contrataram, prometeram a ele um companheiro para ajudá-lo a ganhar um título. E o Kobe certamente naquele momento não parecia ser esse cara. Só que o GM da equipe pensava um pouco diferente e tentou aproximá-los de uma forma forçada, algo que acabou piorando um pouco a situação. Porém, o Mr. Logo conseguiu um ótimo remédio para essa dor de cabeça, trazendo o ex-campeão Phil Jackson, que por algum milagre fez com que eles se unissem por um objetivo maior e até conseguiu fazer com que eles se tornassem amigos, claro, por um breve momento, com a ficha do camisa 8 percebendo que ele teria que ser o Robin para que pudesse ser campeão. E como sabemos, esse período de paz teve um final precoce e que no final o desgaste pelas brigas de ego fez com que o Shaq partisse para o Miami Heat e deixando a franquia de Los Angeles nas mãos do camisa 8 com totais poderes. Mas não era apenas com seus colegas de trabalho que ele tinha uma péssima relação, pois até com a sua mãe ele tinha tretado. E isso começou em uma gravação de um videoclipe, quando Kobe conheceu a Vanessa Williams, que passou a se tornar a sua esposa. Entretanto, a sua mãe era contra a velocidade desse relacionamento, pois com apenas 6 meses juntos, o Kobe já queria se casar com ela, algo que naturalmente parecia loucura. Ignorando completamente os conselhos dos seus pais, ele se casou mesmo assim. E pior, fez pelas costas da sua família, não os convidando sequer para a cerimônia que aconteceu na França. Naturalmente, isso deve ter deixado um clima péssimo no churrasco de domingo, que talvez nunca tenha acontecido. Isso porque a sua mãe vendeu os seus prêmios e troféus que ele tinha ganhado no ensino médio e alguns até da NBA para que ela pudesse comprar uma casa para ela, já que seu filho tinha prometido, porém nunca cumpriu. Essa treta foi tão grande que o Kobe processou a sua mãe e também confessou que não mantinha muito contato com seu pai, mas até pro Kobe isso foi um pouco demais, chegando a afetá-lo até mesmo nos seus momentos de glória. E é por isso que temos essa foto dele triste, ao lado do troféu mais cobiçado da NBA. Inclusive, um desses troféus foi em cima do Philadelphia, e Philadelphia foi onde o camisa 8 nasceu. Sim, o cara conseguiu ser odiado justamente onde nasceu. No entanto, o pior ainda estava por vir, pois em julho de 2003, Kobe Bryant é acusado de estupro, onde uma camareira de 19 anos em um hotel no Colorado disse que o jogador forçou ter relações com ele, e assim um grande julgamento na justiça e fora da corte se iniciou contra o camisa 8. A mídia sugou até a última gota desse caso e não demorou muito para que o Kobe perdesse inúmeros patrocínios, incluindo o McDonald's, Nutella, Coca-Cola, entre muitos outros, e fazendo com que a opinião pública fosse extremamente negativa a seu respeito, pois uma coisa era fazer vista grossa para o camisa 8 devido ao seu estrelismo e seu ego exacerbado, que facilmente era
era ignorado pelos seus títulos e façanhas dentro de quadra. Mas essa acusação era impossível passar um pano. E mesmo eventualmente tendo sido comprovado a sua inocência, o jogador admitiu que o ato aconteceu de maneira consensual, mas aconteceu, acarretando em um clima péssimo com a sua esposa, que teve que assumir publicamente a infidelidade do seu recém-marido em rede nacional. Se fosse qualquer outro jogador, por muito menos, a sua carreira e a sua reputação já teria se encerrado por aí. Mas de maneira totalmente inesperada, ele conseguiu achar uma solução, e que foi assistir um filme do Quentin Tarantino de 2003, sendo o aclamado Kill Bill, e após o Kobe ver a Mamba Negra, lá ele as ideias, que é uma das serpentes mais letais da Terra, cumprindo a sua missão de forma rápida e letal, o Kobe decidiu fazer um rebranding em sua logo para algo que significa seguir em frente, desenvolvimento e o desejo de vencer, iniciando uma campanha massiva de vender essa nova mentalidade, onde aos poucos vários jogadores tiveram uma história para contar sobre ele, sobre aquela sua obsessão de vencer a todo custo, transformando as suas gotas de suor em páginas do seu livro e criando uma legião de fãs que passaram a amá-lo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se sim, mano, não esquece de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo, e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se você tá chegando aqui agora, mano, já se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela, e falou!